Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo da 11ª lição com o título Mordomia Prática. E vamos estudar segunda-feira, o segundo tópico, que traz para nós o título Mordomos no lar e na comunidade. Portanto, a pergunta A traz o seguinte: que princípios devem se combinar no preparo de nossos filhos? Qual é o princípio? Salmos 85, versículo 10, diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Portanto, um texto muito importante, muito interessante, tem a ver aqui com a justificação. Mas vamos ver o que diz a pena inspirada sobre o assunto. A desobediência e a rebelião devem ser punidas, mas lembre-se de que a punição deve ser aplicada no Espírito de Cristo. Exige obediência, mas nunca com uma tempestade de palavras raivosas, e sim com firmeza e bondade. E quando chamado a disciplinar um filho, lembre-se de sua própria relação com o Pai Celestial. Você anda perfeitamente diante dele? Você não é rebelde e desobediente? Você não o entristece com regularidade? Apesar disso, ele trata você com raiva? Lembre-se também de que é de você que seus filhos receberam as tendências para o mal. Lembre-se de que quantas vezes você age como uma criança crescida, apesar de seus anos de experiência cristã, apesar das muitas oportunidades de autodisciplina, com que facilidade você pode ser levado à ira. Desse modo, trate gentilmente seus filhos, lembrando-se de que não tiveram as oportunidades que você teve para adquirir autocontrole. Que pergunta interessante e que nota maravilhosa. Então, qual é o princípio que deve ser combinado quando vamos então cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos? A justiça deve ser sempre feita, mas a paz deve acompanhar a justiça. Por isso que diz aqui, justiça e paz se beijarem, a misericórdia e a verdade encontraram. E as questões que a nota coloca para a gente é interessante, né? Como estou eu com meu Deus? Como está você, pai e mãe, com Deus? Como é que está a sua vida? Será que você é perfeito? Impossível. Nossos filhos também não são. E depois ainda leva a outra situação. Nós tivemos já uma jornada inteira de vida para buscar meios de ser melhores. E os filhos ainda estão no seu engatinhar, no seu aprendizado. Grande lição para mim, e eu imagino que para todos vocês também deve ser uma lição interessante. Ao cuidar dos nossos filhos, ao tratar dos assuntos, devemos ser firmes. Eu acho que nada que é errado deve passar ao lado. Devemos estar sempre constante a admoestar e ajudar, incentivar naquilo que faz correto, mas ao mesmo tempo, quando ver algo que não é mais correto, com amor, lembrando-se de que Deus nos ama e nos trata com esse mesmo amor, apesar de sermos tão falhos, e dessa forma conseguir resultados para edificar um bom caráter na vida dos nossos filhos. Muito bem, pergunta B. Que forma de agir dá crédito e vida ao nosso empenho missionário na comunidade? Então vamos ver agora, na comunidade, como devemos agir. Lucas, capítulo 6, versículo 28 até o 30, palavras do próprio Jesus. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Então esse é o tratamento que devemos dar aos outros. Humanamente falando, quase impossível, mas é quase. É possível se nós estivermos ligados e em conexão com o nosso Pai Celestial. Mas vamos ver o que tem a pena inspirada a acrescentar ainda a esse texto. Em todos os nossos contatos com incrédulos, estejamos alerta para não dar-lhes
para não lhes dar ocasião de julgar mal a nossa fé ou de censurar a causa da verdade que defendemos. Há alguma indiscrição da parte deles, há alguma indiscrição da parte deles, são sensíveis à provocação. Pequenas dificuldades surgem no comércio ou em alguma outra área secular que os levam a pensar que foram mal interpretados ou injustiçados. Isso tudo pode criar frieza ou mal-estar e assim fechar a porta de acesso àquele que podem ser alcançados pela verdade. Nunca devemos permitir que assuntos de interesse secular apaguem nosso amor pelas almas. Irmãos, sejam bondosos e corteses em todas as ocasiões. Nunca sejam ásperos, críticos ou exigentes nos negócios. Se houver alguma vantagem a ser obtida, passem-na ao próximo, a quem você deve amar como a si mesmo. Com a paciência e o amor de Jesus, observem as oportunidades de serem bondosos para com eles, que vejam na religião que professamos algo que não fecha nem congela as avenidas da alma, tornando-nos insensíveis e exigentes. Revista Review and Herald, 22 de maio de 1888. Palavras da profetisa. Puxa vida, que admoestação interessante para como devemos lidar com nossos semelhantes, aqueles que não são da nossa comunidade, da igreja. Quando fala aqui comunidade, fala modo geral, mas aqui chama atenção para aqueles que não são propriamente cristãos ainda, né? Nós devemos fazer o trabalho que ao lidar com eles, lidar de forma tão especial, ter atenção que o objetivo, mesmo você está fechando um negócio, mesmo que você esteja ali a trabalhar para o seu patrão, mesmo que você esteja em qualquer que seja as circunstâncias, o objetivo é deixar uma boa impressão para que fique as portas abertas para fazer o trabalho missionário com aquela pessoa. Então, de que forma devemos agir? Sempre lembrando da necessidade de causar uma boa impressão para que quando falarmos de Cristo a pessoa esteja com o coração aberto a ouvir. Essa é a necessidade. Lições maravilhosas, essas lições têm trazido para nós assim muito bons exemplos do passado e ao mesmo tempo trazendo admoestações necessárias. E hoje, como bom mordomos que somos, traz para nós a necessidade de ser um mordomo como pais, né, ao lidar com nossos filhos, e mordomos bons, mordomos sábios, mordomos com estratégia, com sabedoria para lidar na comunidade que nos circunda, né, que está à nossa volta. Que Deus nos dê sua graça, nos abençoe para que possamos estar buscando a Deus logo de manhã e estar com o Espírito no coração, o Espírito Santo no coração, para que possamos fazer mais esse passo, né, no nosso caráter, dar mais esse passozinho na melhoria do nosso caráter para sermos um cheiro de vida para a vida no nosso dia a dia. É meu sincero desejo de oração para todos. Amém.